Então, pessoal, graça e paz a todos vocês. Hoje nós vamos continuar subindo, né, os nossos andares com relação ao assunto da vocação missionária, baseando o nosso tema aí no grande líder Neemias. Então, o livro aí que eu passei para vocês em PDF, aquela versão que eu compartilhei é uma edição que saiu antes dessa, que essa capa aqui é a última, no caso. Então, se vocês comprarem o livro, ainda vai ser melhor, que tem algumas atualizações. Lembrando aí do livro Vocação, de José Bernardo, lá no site da AMA Evangelizar tem esses livros aí, ou no site da editora Salva Vidas, que é a editora lá do projeto deles. Lembrando aí do livro do Neemias, né? Integridade e Coragem em Tempos de Crise, da CPAD. Lembra nossos 6 andares da semana passada? Não dá para recapitular aqui, que é bastante assunto, né? Mas só para nós lembrar aí da imagem que nós estamos subindo para missões. Então, o livro de Neemias é o nosso aliado, né, nessas últimas 2 aulas, no desenvolvimento de um projeto missionário. Então, tenha certeza absoluta, você que está aí na Escola de Missões, outras pessoas que vão estar assistindo e aprendendo, com certeza o livro de Neemias serve de base perfeita para analisar, né, aí o desenvolvimento de um projeto missionário, para usar como base, né, para um projeto missionário de sucesso. Nós vamos apertar o botão agora e vamos para o 7º andar, que é o andar da produtividade, né? Em Neemias capítulo 7 e versículo 1, nós temos ali o versículo que diz o seguinte: depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Neemias capítulo 7 e versículo 1. Então, esse andar vai falar sobre a produtividade. E colocando esse versículo como chave, aqui, que é o versículo-chave do livro, né, do José Bernardo, vocês já vão entender. Em nossa disciplina, estamos procurando responder o que é ser um missionário, certo? Mais precisamente nessas últimas 2 aulas sobre vocação missionária. Nós podemos atribuir aí uma relação sem fim de coisas que o missionário faz ou deveria fazer, né? Se a gente perguntasse para vocês, fizesse aqui a abertura do espaço, quais são as atividades que o missionário faz? Nós citaríamos aqui com certeza muitas delas. Algumas que o Bernardo usa como exemplo é o seguinte: viaja por regiões inóspitas, utiliza transporte precário, prega, evangeliza, discipula, traduz, realiza ações de apoio a comunidades, constrói, reforma, etc., viaja novamente, e outras coisas que o missionário efetivamente sempre está fazendo, que a gente poderia enumerar muitas aqui, relacionados a essa questão do que o missionário na prática faz, né? Em nossa cultura, a gente pensamos dessa forma com relação ao trabalho do missionário. A gente olha para o missionário, ele é o cara que faz lá atividade social, ele é o cara que entrega folheto, e uma série de questões. A gente tem um estereótipo, né? A gente olha para o missionário dessa forma. Nós somos, falta um S ali, um povo voltado aos processos e achamos que os resultados estão separados do trabalho. Achamos que os resultados vão acontecer por acaso, mas não é assim que acontece. Existe uma frase do Yoshimichi Matsuzaki, acredito que é assim que se fala o nome correto dele, que diz o seguinte, que eu encaixei aqui dentro da fala do Bernardo: criar processos sem resultado é burocracia. Criar resultado sem processo pode ser amadorismo. Então, uma frase aí para a gente refletir sobre essa questão aí, que na obra missionária, na vocação missionária, a questão dos resultados, eles são também importantes. Não somente os processos, não somente o que se faz, né? Mas o resultado também é esperado dentro aí da vocação e do trabalho missionário.
Então, na obra missionária, isso se reflete na ideia de que evangelizar. Boa noite, Dio. Boa noite a todos que entraram. Então, na obra missionária, isso se reflete na ideia de que evangelizar é como semear e que os resultados aparecem milagrosamente. Você só lança aí a semente e não precisa mais fazer nada, né? Não é bem dessa forma, porque os resultados eles são necessários, são imprescindíveis. Não foi esse o caso de Neemias. Ele trabalhava muito, mas ele tinha foco nos resultados. Vocês se lembram, no início dos outros andares pelas quais a gente passou, que no primeiro andar, que foi o andar da indignação, Neemias teve todo o cuidado de orar primeiramente a Deus, buscar uma resposta nas Escrituras, né, contemplando a palavra de Deus. Esperou 4 meses e durante esse tempo ele preparou quais seriam listas de pedido para o rei. E, obviamente, se ele tinha toda essa visão ampla, né, das coisas, ele também era uma pessoa que tinha foco nos resultados. Ele sabia o que ele queria fazer e quais os resultados esperados desse trabalho dele. Então, antes de Neemias chegar para reconstruir os muros, Zorobabel governou. Ageu e Zacarias profetizaram. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Olhando os profetas menores, lendo as profecias dos profetas menores e contextualizando isso com os livros históricos do Antigo Testamento, você vai ver que Zorobabel governou um pouco antes desse tempo. Ageu e Zacarias profetizaram, incentivando o povo a reconstruir o templo, né? E com o ensino de Esdras, o templo foi reconstruído, né? Com a palavra, todo o avivamento que começou a ser produzido ali por Esdras, que também ali foi contemporâneo de Neemias, eles se encontraram depois, né, e juntos eles fizeram grandes coisas. A gente vai falar sobre uma delas hoje, que é muito importante dentro da vocação missionária. Só que, diante de tudo isso, o templo já estava no processo, né, de construção. Não me lembro exatamente agora de cabeça qual foi a data que foi concluída. Eu tenho uma mensagem sobre isso, mas não me lembro agora exatamente. Mas, nesse contexto aí, nós temos a Neemias. Só que, diante de todo esse cenário, Jerusalém estava sem proteção, sem muros, e o templo parou de funcionar, mesmo que eles tivessem reconstruído, não estava tendo adoração, não estava tendo sacrifício, não estava, a liturgia do culto tinha parado, o sistema de ofertas também não havia mais continuado, os sacrifícios e assim por diante, né? Estava nesse cenário. E os levitas e sacerdotes não podiam servir. Obviamente, se o templo para, se as atividades param, se o povo para de vir à igreja, para de adorar e se volta as costas para Deus e vai cuidar da sua vida, os levitas não tinham mais o que fazer e foram procurar cidades, foram procurar empregos para trabalhar e buscar o próprio sustento, né? Porque o povo também já não estava ali mais muito interessado em abençoá-los. Então, Jerusalém estava sem razão e sem propósito, né? O que que ah, o que os muros representariam, né? Os muros reconstruídos significava retorno do culto e da adoração a Deus. E qual foi uma das primeiras instruções de Neemias para conseguir restabelecer, para conseguir fazer com que todo esse processo que estava parado voltasse a funcionar? Ele deu ordens sobre as portas de Jerusalém, estabeleceu porteiros, né, nos portões, cantores para adoração, buscou de volta os levitas. A gente vai falar depois num dos outros andares sobre isso, né? Então, nos portões ele colocou porteiros, para adoração ele estabeleceu cantores, e para a lei e sacrifícios ele voltou a buscar os levitas. E escolheu pessoas qualificadas para trabalhar, né? Neemias não escolheu qualquer um, ele foi procurar qualificações nessas pessoas. Para quê? Para que a produtividade, né, para que o trabalho gerasse produtividade, né?
E ele restabeleceu também o sistema das ofertas. Isso aqui foi algo bem importante, porque sem os recursos não haveria possibilidade de custear esses trabalhadores, essas pessoas que estariam ali prontas para servir o povo, para restabelecer o culto, as festas, assim por diante. Então, precisaria de recursos para abastecer também todo esse sistema. Então, para que houvesse resultado, para que produtividade aparecesse, Neemias investiu financeiramente para obter resultado. E o texto bíblico é bem claro, você vai ler o capítulo 7, né, que cada capítulo do livro de Neemias, o Bernardo aqui colocou como um andar, para a gente passar e ir subindo. Neemias, para conseguir resultados no meio desse trabalho, ele investiu 328 quilos de ouro, que daí aproximadamente no nosso dinheiro hoje. Eu não sei se o ouro valia tanto tempo naquela época, né? Mas hoje ele tem uma valorização extremamente alta. Então, valeria hoje 32 milhões de reais. 2.520 quilos de prata, equivalente hoje a 20 milhões, e 527 vestes caríssimas, com custo aí aproximadamente de 1,2 milhões, porque essas vestes, segundo o Bernardo, né? Foi contas que ele fez. Elas custavam aproximadamente 2 mil reais cada um, ou mais. É como se hoje tivesse aí um terno, né, de marca, porque tem ternos aí que custa muito mais do que 2 mil reais, vocês sabem disso. Então ele tinha quase 600 vestes dessas caríssimas que também foram vendidas e doados para o trabalho, para criar um mecanismo para gerar resultados e produtividade, né? Então, qual foi o resultado de todo esse investimento de Neemias? Jerusalém tornou a ser a capital da adoração ao Senhor. Olha só que coisa importante. O resultado de todo o trabalho de Neemias, do estabelecimento de todos os trabalhadores, de reconstruir os muros, todo o trabalho dele, o que ele queria, o resultado, né, era que Jerusalém voltasse a ser a capital mundial de adoração. Olha só que objetivo importante. E olha só o coração inclinado de Neemias de investir para que esses resultados pudessem acontecer. Então, a gente falou alguma coisa aí, acho que foi no quinto ou sexto andar, sobre essa questão aí do investimento de Neemias, né, que ele era uma pessoa de posses, ele aproveitou os recursos que ele tinha, que provavelmente deva ter economizado ao longo dos anos do seu trabalho, né, lá na grande metrópole persa, e aqui agora, então, generosamente, ele investiu para que resultados pudessem acontecer. Então, olha só, olhando para esse ponto de vista, vamos contextualizar para o nosso tempo de hoje, para o nosso chamado, a nossa vocação, nós como igreja, né? A missão da igreja é evangelizar para produzir vidas submissas ao reino de Deus. Infelizmente, a riqueza que a igreja brasileira administra nem sempre é investida diretamente na produção dos resultados que Deus espera. Apenas uma pequena parte é destinada à evangelização, local ou transcultural. O restante se perde no processo. E vocês sabem disso, nós apresentamos números em julho, nos slides que nós falamos sobre missões transculturais. Isso aqui é uma realidade, isso aqui são números, pesquisas aí de grandes organizações que têm feito, isso aqui é uma realidade, não é só falácia, né? Quase mais de 95% dos recursos que dizem serem enviados para as missões, eles são utilizados aqui no campo onde já tem igreja, onde já tem pastores, onde já tem cristãos, e o mundo é que precisa ser alcançado, não é porque a administração ela é utilizada de uma forma inadequada e os resultados esperados não acontecem. Então, dessa forma, nem sempre se destina os melhores obreiros para atividade fim, para o cumprimento do propósito. Nem se preocupa em envolver mais pessoas, nem há significativo esforço para estabelecer altos padrões de qualidade. Para que Neemias tivesse conseguido os resultados, ele escolheu pessoas qualificadas. Então, o fato é que a igreja se perde em uma infinidade de atividades, mas pouquíssimas delas ligadas ao real propósito de existência da igreja. Por isso, a falta aí de resultados, de produtividade efetiva, não é?
Olha só o que Jesus disse em João, capítulo 4, versículos 35 até o 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos ensinei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharem e vós entrastes no seu trabalho. Então, é fato que Jesus falou bastante sobre isso, sobre os campos estarem prontos, porque muitas pessoas, com certeza, estavam com seus corações dispostos ou disponíveis para receber a palavra e a semente frutificar. Mas faltava o quê? Trabalhadores. Faltava pessoas para gerar esse resultado. No caso, nós, né, missionários, dentro da questão da vocação missionária, missionários qualificados para que esse trabalho seja realizado. Então, colheita é o resultado na prática. Né? A colheita, ela é fato, ela vai acontecer dentro do reino. Não vou colocar aqui, não vou dizer a palavra deveria, porque talvez ela seja forte, mas colheita é um resultado na prática, é esperado uma colheita em qualquer tipo de trabalho. Então, resultados, produtividade, faz parte da vocação missionária. Né? O missionário que está envolvido, né, com as missões, que quer ir para o campo, ele precisa ter a sua mente voltada para essa questão. O meu trabalho precisa gerar resultados. E como que eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer para alcançar resultados? Em 2019, quando nós fomos para a Índia e o Paquistão, foi uma missionária, além da Marli, a Sirlei, e a Sara, que foi com a gente só na Índia, foi mais uma missionária, amiga nossa, Lia, que hoje está na Inglaterra, está especializando e melhorando o inglês dela, né? Para que futuramente Deus a guie para outros campos. Ela desafiou a gente tinha estabelecido a viagem, tinha colocado algumas coisas das quais a gente queria fazer, mas ela me incentivou a gente numerar isso, a fazer uma lista de quais os resultados nós esperávamos para aquelas 2 expedições, né? Sobre um outro aspecto, né? Sobre uma outra perspectiva. Vamos fazer isso, aquilo outro, beleza. Mas qual o resultado esperado? Que números nós esperamos? Quantas bonecas umídeis nós vamos levar? Quantas bolas de cricket nós vamos entregar? O que efetivamente em números também a gente vai fazer? Diante disso, a gente podia estabelecer um orçamento, né, aproximado do que a gente iria gastar. Então, foi muito produtivo, foi muito importante para a gente, para toda a equipe, né, para a nossa organização, e para a gente crescer e aprender. A experiência da Lia, que já tinha ido em outros campos, nos auxiliou a tornar aquela missão para o Paquistão e para a Índia, de 2019, uma expedição de sucesso, né? Então, graças a Deus por aquela orientação e por isso a importância da equipe, né, de trabalharmos juntos, e a gente focou nos resultados, e graças a Deus a gente conseguiu alcançar, né? Infelizmente a igreja se mantém sua postura, infelizmente a igreja mantém sua postura de semear. Ô Marcelo, mas isso parece uma frase estranha, ela já se completa. Porém, sem se preocupar em apresentar os frutos que Deus quer. É uma igreja dedicada apenas aos muros e não à adoração, apenas ao processo e não ao resultado. Tantas festas, tantos congressos, tantos shows, tantos pregadores, tantos pastores, tanta gente, tanto dinheiro, mas com tão pouco resultado em conversões e transformações de vidas. Isso aqui são palavras do José Bernardo, tiradas diretamente desse livro que a gente está utilizando aqui. Então, olha só, uma igreja focada nos muros e não na adoração. Ou seja, vamos reconstruir os muros e pronto. Tá, mas qual que é o resultado? O que a gente espera disso, desse trabalho? Né? Então, era muito mais além do que só a construção dos muros. Neemias já estava enxergando longe, né? Ele queria restabelecer a adoração, ele queria restabelecer o culto, os sacrifícios, o sistema de ofertas, os trabalhadores, né? O cântico, né? Através dos adoradores e assim por diante. Então, ele já estava vendo, esperando resultados. Um verdadeiro missionário está sempre ocupado em produzir frutos que Deus quer.
deveria, né, sempre estar ocupado em produzir frutos que Deus quer. A transformação de vidas, primeiro a sua própria, através da santificação, e depois as dos outros, através da evangelização. E isso é missões. Né? Então, vou repetir, o verdadeiro missionário está sempre ocupado em produzir frutos que Deus quer. A transformação de vidas, primeiro a sua própria, através da santificação, que foi um dos andares pelas quais nós já passamos, né? E depois as dos outros, através da evangelização. Isso aí é missões. Precisamos repudiar o falso evangelho de que ser bom e fazer o bem é o que basta. Só produziremos frutos e cumpriremos a nossa missão quando vidas forem transformadas pelo poder do evangelho. Aí sim, nós vamos poder dizer que houve resultados, que houve produtividade, e uma produtividade que Deus também quer, né? Porque Jesus falou sobre a questão da colheita e faz parte aí desse sétimo andar. A produtividade de Jesus. Em Marcos, capítulo 2, versículos 13 até 17, vocês vão ver que todas as ações de Cristo foram planejadas de tal forma que gerassem resultados. Nós não vamos comentar isso agora, mas a gente está deixando sempre um slide no final de cada andar, falando sobre o exemplo de Cristo, pegando a vocação de Neemias, a maneira como ele trabalhou, e comparando isso também com Cristo. Né? Então, Marcos aí 2, 13 até 17, fala sobre os resultados esperados e produzidos por Jesus. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos para mais um andar. Vamos apertar mais um botãozinho aí e vamos para o andar da alegria. Olha só. Neemias capítulo 8 é um capítulo fantástico desse livro e do Antigo Testamento. Olha só o que diz no versículo 10. E Neemias acrescentou: podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então, esse andar fala sobre a questão da alegria, que também é uma importante característica, uma importante necessidade dentro da vocação missionária. Quanto maior o esforço que nos é exigido, tanto mais poderosa deve ser a motivação. Olha só que frase, que é essa frase do Bernardo. Quanto maior o esforço nos é exigido, tanto mais poderosa deve ser a motivação. Motivação significa o motivo ou o motor da ação, é aquela força interna que nos impulsiona para agir. Então, que motivação devemos ter para realizar uma obra tão desafiadora, tão grandiosa, tão exaustiva e tão duradoura como a obra missionária? Que motivação devemos estimular nas pessoas que nos ajudam, nas pessoas que contribuem, naqueles que nos ouvem, para levá-los pelo caminho estreito que devemos trilhar? Como Neemias, falando agora de Neemias, como Neemias criou um ambiente de alegria, de motivação? Os muros estavam já prontos, depois de 52 dias de trabalho, e havia chegado o Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Estamos falando aqui no capítulo 8, tá, pessoal? Essa festa era assim chamada porque se ouvia o toque do shofar em todos os lugares, né, anunciando a festa das trombetas e durante os dias dela também. Então, Neemias se aproveitou desse momento, dessa festa, para motivar o povo. Olha só o que ele fez. Antes, aqui o registro bíblico de Levítico, capítulo 23, versículos 23 até 25, fala sobre o estabelecimento dessa festa aqui, né? Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas, no primeiro dia do sétimo mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada celebrada com toques de trombeta. Não realize trabalho algum, mas apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Lá fala mais algumas coisas relacionadas a essa festa. Então, Neemias utilizou-se desse momento para motivar o povo. O que Neemias fez para esse dia esse momento aí para motivar o povo? Ele preparou um palco, Esdras e mais 13 sacerdotes subiram nele, a lei foi pronunciada e explicada. Enquanto isso acontecia, enquanto eles
faziam isso, né? Liam a lei e explicavam parte por parte. O que começou a acontecer? Deus, né, pelo seu poder, começou a operar dentro deles um quebrantamento, um arrependimento, começou a tocar o coração deles e o povo começou a chorar muito. O povo chorava ao ouvir a lei, diz o texto do capítulo 8. Seus erros os condenavam, né? Então, Neemias e Esdras, nesse momento que eles perceberam que o povo estava no momento de festa, né, num dia de festa, de celebração, eles estavam, obviamente, constrangidos, né, se arrependendo, Esdras e Neemias erguem suas vozes e motivam o povo a se alegrarem. Eles perceberam o avivamento, eles perceberam que a palavra estava tocando o coração do povo, e eles rapidamente aproveitaram aquela oportunidade para trazer uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação para todo o povo. Neemias 8:10, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Né? Uma outra tradução, nós conhecemos aí, porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é mesmo? Então, a alegria produzida em seguida foi resultado de uma contemplação profunda das Escrituras. Olha só que coisa importante isso aqui. A verdadeira alegria nos motiva a buscar a santidade. O que estava acontecendo com o povo ao ouvir a lei? Eles se arrependeram. Eles estavam vendo as coisas erradas que eles estavam fazendo. Então, produziu de primeira mão uma tristeza, né? Eles choravam, se lamentavam e estavam ali se arrependendo diante de Deus. Mas depois, esse momento se transformou em alegria, porque eles perceberam que Deus estava promovendo a santidade dentro da vida deles. Então, olha uma frase aqui que Bernardo fala no seu livro: cuidado com os avivamentos que não conclamam o povo ao arrependimento e que não se submetem à palavra de Deus. Então, percebo que o momento de alegria que começou a explodir no coração de todo o povo que ouviu a lei e que começou a chorar, ele veio por um motivo muito específico e importante, que foi a proclamação da palavra de Deus, a proclamação e a apresentação da vontade de Deus para a vida deles, a necessidade que eles tivessem uma vida de santidade. Então, o avivamento que for produzido pela pregação da palavra de Deus, o avivamento que for produzido pela pregação do arrependimento, esse é um avivamento verdadeiro. Né? E no final ele vai produzir, no primeiro momento, constrangimento, né? Choro, ele se transforma em alegria. O que Esdras e Neemias fizeram? Eles deram aquela palavra de ânimo, de motivação para todo o povo, e no versículo 12, olha só o que o texto diz. Então todo o povo saiu a comer, a beber, a repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, porque agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Olha só a importância da liderança do missionário explicar a palavra de Deus, apresentar a palavra de Deus e explicar ela para as pessoas. Então, ele achou que a alegria era uma ordem que podia ser obedecida e percebeu que a alegria vem da compreensão da palavra de Deus. Quando entendemos o que Deus nos diz, temos alegria. Olha só que coisa linda, né? Então, a alegria e a palavra de Deus. O que diferencia a alegria motivadora de santidade de uma alegria mundana é que a verdadeira alegria vem da compreensão da palavra de Deus. A alegria mundana é passageira porque ela é vazia, ela é momentânea, né? E a nossa alegria não, é uma alegria motivadora de santidade. E ela vem da compreensão da palavra de Deus. É maravilhoso isso, né? No versículo 17 do capítulo 8, olha só o que diz o texto bíblico. Desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia os israelitas não tinham celebrado a festa daquela maneira. E grande foi a alegria deles. Olha, imagine, desde a época da conquista, até depois do cativeiro, não havia sido celebrada uma festa, a festa das trombetas, com tanta alegria, com tanto entusiasmo. O povo, depois do choro, depois das lágrimas, eles rejubilaram, que eles gritavam
tão forte que se ouvia, né, a alegria deles. Então foi uma alegria extraordinária. Há séculos não se celebrava a festa das cabanas, né, com tanto entusiasmo. Olha só que coisa maravilhosa que foi produzida, mas quem é que motivou isso? Quem é que liderou este momento? Foi o missionário, foi o líder, foi Neemias e Esdras, foi a liderança daquela época, né? Então, infelizmente, muitas pessoas, agora trazendo agora para os nossos dias, inclusive cristãos, crentes, usam a tristeza para chamar a atenção sobre si, para obter carinho, para lidar com a culpa, para punir a si mesmo ou aos outros. Então, fico triste porque querem tornar-se dependentes dessa tristeza como um vício, e enfraquecendo-se, desanimando e perdendo a oportunidade de vencer. Tais pessoas fazem mal ainda pior, porque, havendo resolvido não se alegrar, também não se dispõe a ensinar alegria aos outros. Olha só que verdade descrita aqui pelo Bernardo. Então, isso aqui é uma coisa muito importante que a gente deve olhar para nós e a gente não fazer isso, né? Dentro do nosso chamado, dentro da nossa vocação, a gente cuidar para que isso não seja algo que a gente vai utilizar aí como artimanha, né? A professora Márcia, na aula de sábado de manhã, ela falou muito bem, na aula de Cosmovisão, sobre um exemplo, né, discipulado ali na prática, do Renato Russo, todas as coisas pelas quais ele passou. Ela falou também da experiência dela, da depressão que ela passou, dos momentos de altos e baixos. Então, olha a importância de a gente estar percebendo, medindo isso, né, e olhando para a gente mesmo, né, que a gente cuide para que nesses momentos a gente não venha privar, né, outras pessoas da alegria, que a gente consiga olhar para Cristo no Calvário, né, fazer como a Márcia fez no exemplo dela. Ela foi buscar em Deus, quando ela viu como ela estava, ela foi buscar em Deus as forças para sair daquela situação, porque a obra do Calvário ela é muito maior do que qualquer tipo de enfermidade, seja ela qual que for, né? Então, a alegria ela é importante e é um dos deveres nosso, né, como missionário, conseguir, né, lutar para que a gente possa produzir alegria, alegria do Senhor, né, que é resultado de uma contemplação, de uma apresentação das Escrituras, de uma mensagem efetiva que vai explicar, né, para as pessoas com respeito ao que elas devem fazer. O povo se alegrou, primeiro choraram, né, ficaram constrangidos, mas depois eles se alegraram muito, porque eles entenderam a palavra de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Então, o missionário também não deve trabalhar por obrigação, não pode esperar ser mandado ou pressionado, deve ter motivação interior e dedicar-se espontaneamente, deve trabalhar com entusiasmo contagiante, de tal modo que transmita motivação a outras pessoas que ensinam. A alegria do Senhor é a força que impulsiona a obra missionária. Amém, pessoal? Então, terminando aqui esse oitavo andar, em Marcos, capítulo 2, versículos 18 até o 22, nós vamos ter aí uma fala sobre a motivação de Jesus. Vocês vão ali ler o contraste entre os ritos cerimoniais dos judeus, né, que eram, de certa forma, tristes para chamar a atenção das pessoas, que eles estavam... por exemplo, alguém que lá, um fariseu que estava jejuando, ele não lavava o rosto, nem penteava o cabelo, fazia todo um ritual para as pessoas verem que ele estava jejuando, né? Então, o contraste entre os ritos cerimoniais dos judeus que eram tristes e com sentimento de culpa, versus a alegria ensinada por Jesus. Imagine a alegria que irradiava com a presença de Cristo, com os milagres que ele realizava, com a maneira como ele abordava as pessoas, a maneira como ele se interessava pelo povo, né? Então, eu acredito que Jesus também, assim como Neemias, foi alguém que não motivou só os seus discípulos, né? Mas também as pessoas que estavam ao redor dele. Então, o oitavo andar, ele é um andar importante, porque ele fala sobre esse aspecto da vocação missionária, que é a alegria. A gente, de certa forma, precisa medir aí, né, o nosso humor, a nossa alegria, e ter forças, né, capacidade para motivar os outros. Isso é muito importante. Ok, então, Israel, não tem problema.
Nós te aguardamos assim que você chegar na sua casa. Vamos lá, pessoal. O nono andar é o andar da espiritualidade. Esse aqui é um andar importante. Todos são, né? Mas esse aqui ele tem assim um aspecto bem interessante. Olha o que diz no capítulo 9, versículo 3 do livro de Neemias. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Isso aqui ainda são comentários, ainda está ligado com o que aconteceu no capítulo 8, certo? Então, 3 horas ouvindo a palavra e mais 3 horas confessando. 6 horas de um dia diante do Senhor. Alguém pode perguntar assim, vamos falar da vida de Neemias lá da Pérsia para Jerusalém. Uma pergunta, não havia homens preparados em Jerusalém para realizar a tarefa da construção dos muros? Alguém poderia perguntar. Por que Deus escolhera Neemias no meio de tantos outros possíveis candidatos? Neemias estava muito longe da sua pátria. A resposta disso é porque somente Neemias estava espiritualmente preparado. Tinha outras pessoas, tinha outros candidatos, certo? Mas espiritualmente falando, para essa tarefa da reconstrução dos muros e tudo que Neemias fez, ou tudo que Deus esperava que fosse realizado, os resultados assim por diante, naquele momento, só Neemias estava espiritualmente preparado. E você, lendo o livro e olhando os outros andares pelas quais a gente já passou, a gente vai concordar com isso, né? Neemias, só ele realmente, naquele momento, estava espiritualmente preparado. É fato que Deus se interessa por pessoas preparadas e capacitadas para trabalhar e servir no reino. O problema é quando o preparo do obreiro não não está acompanhado de algo mais importante, ou ainda pior, quando o preparo afasta o candidato da base sobre qual deveria construir o seu ministério. Uma espiritualidade genuína, sólida e intensa, né? Isso aqui são palavras do Bernardo. Então, a espiritualidade é imprescindível, não só o preparo, a capacitação técnica dele, mas também a espiritualidade. Olha, João 18:36, disse Jesus, meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus, por exemplo, me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Durante todo o ministério de Jesus, as pessoas que creram que ele era o Messias esperavam que ele enfrentasse o Império Romano e restaurasse a glória do reino davídico. Muitas pessoas esperavam que ele ia fazer isso. No momento que estava para enfrentar a tortura mais vil e a morte mais cruenta, Jesus desapontou as pessoas, declarando que o reino dele não era desse mundo. Isto é, não tinha métodos nem objetivos humanos. Vocês já vão entender por que a gente colocou esses slides. Isso, Sileus, de Jerusalém estavam na zona de conforto, apesar da destruição e desilusão. Exatamente isso aí. O livro de profeta Ageu fala muito sobre isso aí. Então, olha Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá. Por quê? Porque o reino de Deus está entre vocês, ou melhor, dentro de vocês. O reino de Deus consiste no seguinte paradoxo: ele já é, mas ainda não. Isso aqui é o significado, né? As palavras de Paulo falam muito sobre isso, né? O já presente e o ainda não. Esse é o reino de Deus. Por quê? Ele, visivelmente, ninguém enxerga ele hoje, porque Jesus não veio estabelecer um reino físico, mas espiritualmente ele já foi fundado. Jesus já fundou o reino de Deus aqui na Terra, né? Ele colocou esse reino dentro dos discípulos e hoje ele está dentro de nós. O reino de Deus existe. Ele já é, mas ainda não. Olha só que paradoxo. É porque a glória desse reino, na sua efetividade, na sua completude, vai acontecer só lá no milênio. Então, a primeira concerne a conexão entre o histórico e o contemporâneo. Nossa realidade hoje, o reino de Deus já existe porque ele está dentro de nós.
e a segunda entre o contemporâneo e o escatológico, essa promessa da completude e de todas as promessas serem concretizadas, né, relacionadas a essa questão aqui do estabelecimento completo do reino de Deus. Isso aqui são palavras do John Stott, né? O já, pois, mas ainda não. Né? Isso aqui é o paradoxo do reino. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que isso significa dizer? Se nós estamos falando que dentro da vocação missionária a necessidade da espiritualidade, nós também não vamos conseguir lutar com armas humanas, porque nós não vamos vencer a batalha espiritual contra os principados, os poderes, né, as potestades que nós temos aqui em Efésios capítulo 6, versículos 10 até o 18. Não, aqui fala sobre a armadura. É uma outra passagem que fala sobre os principados, poderes e potestades. Nós não vamos conseguir vencer com armas humanas, somente com as armas espirituais. Não há possibilidade de sucesso no cumprimento da vocação missionária sem o devido preparo espiritual e sem a utilização das ferramentas corretas. Paulo fala em 2 Coríntios sobre que nós devemos ter armas espirituais, e aos Efésios ele explica que armas são estas. Então, as duas cartas se completam sobre essa questão. Mas o que acontece na atualidade? A igreja tem sido pressionada ao materialismo. O pensamento mundano tem levado o povo de Deus a uma preocupação exagerada com missões sociais. Né? Uma rápida pesquisa de jovens em missões na internet, não, isso aqui não quer dizer que é todos, tá? Mas uma rápida pesquisa de jovens em missões na internet revelará principalmente fotos de pessoas trabalhando em limpeza, construção, nutrição, primeiros socorros e assim por diante. Parece que isso é mais visível. Parece que isso aqui é mais obra missionária do que realmente pregar o arrependimento, né, e levar uma vida à transformação. Estão focados num reino visível. Gente, não estou dizendo que isso aqui não é importante, certo? Mas não é a prioridade. Estão focados num reino visível, quando, na verdade, o reino de Deus é invisível. Ele é estabelecido dentro do ser humano, através do novo nascimento. Nós ingressamos dentro do reino de Deus, através do novo nascimento, e isso que Jesus espera também daqueles que estão perdidos, que eles ingressem de forma autêntica, genuína, dentro do reino de Deus, através de uma transformação pessoal, através do arrependimento, do novo nascimento, que eles entendam que foram justificados, que vivem novidade de vida, que precisam obedecerem a Deus e submeter à vontade dele, que dentro desse reino, quem governa é Deus, Cristo, Espírito Santo, não somos mais nós, né? Fomos arrancados lá do império das trevas e agora estamos submetidos aí a um novo rei. Os fariseus e saduceus de hoje, querendo ver evidências físicas do reino, como era lá na época de Jesus, secularizam e materializam a obra missionária. O reino de Deus é espiritual. Ele já foi estabelecido por Cristo, o reino de Deus já existe, ele está dentro de vocês. Se efetivamente ingressamos dentro do reino de Deus, seremos guiados e direcionados pelo rei deste reino. E o que esse nosso rei tem nos falado? Quais ordens nós estamos seguindo? Nós falamos lá nas 5 características do missionário, no livro que eu escrevi, né? Quando ele fala, nós damos ouvido de verdade, nós estamos dispostos a realmente obedecer. Então, a obediência às ordens do nosso rei é fruto de uma espiritualidade elevada. Só obedece quem é espiritual. Olha só que coisa importante. Palavras aqui do Bernardo. A obediência às ordens do nosso rei é fruto de uma espiritualidade elevada. Só obedece quem é espiritual. Carnal, aquele que ainda está convencido pelo processo humano, ele sempre vai questionar. Mas quem é espiritual vai obedecer, vai se submeter à palavra de Deus, à ordem e à vontade do Senhor. Quantas horas o povo mesmo ficou lendo as Escrituras e quantas horas o povo ficou confessando seus pecados? Nós lemos no versículo que abriu o 9º andar, quando nós apertamos o botão do 9º andar, com o que nós nos deparamos? Exatamente, Lei.
3 horas de leitura da palavra e 3 horas de confissão de pecados. Gente, era pecado para confessar, hein? 3 horas, mas foi o resultado da contemplação das Escrituras. Foi um avivamento, uma alegria que produziu santidade e produziu espiritualidade. Devemos perceber que isso foi resultado de um avivamento produzido pela palavra de Deus. Esdras e Neemias se preocuparam em resgatar a autêntica espiritualidade do povo. O missionário verdadeiro tem a mesma responsabilidade. Ele vai trabalhar, né, com essa habilidade, né, da sua vocação, que é a espiritualidade. Ele vai obedecer a Deus porque ele é espiritual. A santidade na vida dele, né, a obediência à palavra, vai produzir essa, essa, essa qualidade, essa característica da sua vocação. E falando da espiritualidade de Jesus, Marcos, capítulo 14, versículos 32 até o 42, leitura para você fazer depois, estudar e refletir, olhando o exemplo de Neemias, né, dele, de Esdras, e comparando isso com Jesus. O exemplo de espiritualidade de nosso Mestre Jesus, certo? Agora vamos seguir para o 10º andar, para nós procurar fazer esse andar aqui antes do intervalo, para que depois nós ainda temos mais 3 andares. O 10º andar é um andar importante. Olha só o que está escrito em Neemias, capítulo 10, versículo 1. Esta é a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, 3 pontinhos. Depois você vai ler lá no texto do capítulo 10, que está relacionado ao 10º andar aí de subindo em missões, você vai ver uma lista de pessoas que assinaram, né, um tratado, algo, se comprometendo a tornar público algumas informações. Neemias teve esse direcionamento, ele tinha essa característica, né, dentro da vocação missionária, que era transparência. Isso aqui, gente, é muito importante para o desenvolvimento de um projeto missionário. O missionário, como um líder que se torna, acaba sendo rapidamente uma pessoa pública, né? Assim que ele começa a criar o seu projeto, a anunciar isso para a liderança, para as pessoas, para a família, para todos, que ele começar a apresentar o que ele pretende fazer, rapidamente ele vai se tornar uma pessoa pública em alguns sentidos. Olha só o que o Bernardo fala aqui. Assuntos particulares como vestir, como que vestir, quanto comer, a que médico que vai ir, tornam-se assuntos para serem discutidos publicamente. Se for solteiro, vão querer arranjar um casamento para ele. Se é casado, vão querer dar instrução sobre filhos e diversas coisas. A vida do missionário vai se tornar pública, assim, se tornar explícita, digamos, né? Então, para muitos, essa alta exposição é intolerável e extremamente desestimulante. Para algumas pessoas que falam que tem um chamado, né, para a obra missionária, principalmente quando a privacidade é tão valorizada atualmente. A gente, de certa forma, tem essa trava, né? A gente quer geralmente se escapar, né? A gente quer fugir de uma aparição muito pública, né? Mas dentro da vocação missionária não tem como a gente fugir dessa questão da transparência e de a gente estar aí exposto para todos. Paulo fala que ele havia se tornado um espetáculo para o mundo, né? Então, de certa forma, nós, o 10º andar fala sobre a transparência. A gente vai se tornar, queira ou não queira, uma pessoa mais pública, certo? E a gente já vai ver mais algumas coisas importantes sobre essa questão. E, obviamente, o trabalho desenvolvido pelo missionário e o uso dos recursos no campo de missões também se tornam públicos. O que Neemias fez para criar um ambiente de transparência? Você vai desenvolver um projeto missionário, você vai apresentar um orçamento, coisas que você quer fazer, a construção de uma igreja, uma reforma, compra de um veículo, compra de material escolar, você precisa de recursos para viagem, né, para ir e voltar, sua alimentação, estadia, assim por diante. Você vai apresentar um orçamento. A gente consegue justificar isso depois, esses valores?
Isso é transparência, né? O que Neemias fez para criar um ambiente de transparência? Em Neemias 9:38, olha só, o que está escrito. O reflexo prático da mudança interior promovida pelo relacionamento com Deus veio de forma pública e formal. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. O que Neemias estabeleceu? Ele estabeleceu um acordo para que os líderes, levitas, sacerdotes, aqueles que, de certa forma, recebiam recursos, eles precisavam ser transparentes no sentido de apresentar de que forma eles estavam utilizando, né? Parece que a gente pensa assim, poxa, mas no livro de Neemias está falando sobre isso? Sim, está falando sobre transparência, né, dentro de um projeto missionário. Olha só que coisa interessante que a gente aprende aqui na vida desse grande líder. A razão para um acordo escrito e assinado é justamente a transparência em tornar públicas as posições de cada pessoa. Nossa comunhão com Deus pode até ter momentos íntimos, mas o resultado dela deve ser como o fruto nas árvores, né? Uma árvore que dá frutos, alguém vai querer chegar e tomar um fruto, vai querer se alimentar, vai querer ver, né, na gente o resultado, por exemplo, do uso daqueles recursos, um exemplo, né? No capítulo 10, que está relacionado ao 10º andar da nossa aula, dessa ideia que o José Bernardo teve de explicar sobre a vocação missionária, o capítulo 10 traz 27 versículos ocupados com a relação daqueles que assinaram o compromisso, organizados em grupos conforme os seus ministérios. Olha só, primeiro veio o poder civil, depois os sacerdotes, depois os levitas e finalmente os chefes do povo. Está ali nesses versículos de Neemias capítulo 10, está lá registrado. Logo se viu o resultado da transparência dos líderes e seu compromisso público. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os outros que se separavam dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas, capazes de entender. Agora se une aos seus irmãos os nobres e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio dos servos de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, nosso Deus. Então, o resultado dessa transparência do povo foi que o próprio povo, né, da qual eles lideravam, se comprometeu a servir a Deus com fidelidade, sobre maldição e sob juramento de seguir a Deus. Então, o resultado da transparência, nesse caso aqui, da liderança, na época de Neemias, foi que o próprio povo também se alinhou com esse mesmo propósito. Para levar a espiritualidade a um nível prático, foi necessário que os líderes se expusessem. E quais foram os temas sobre os quais a liderança precisou manifestar com transparência? Seriam temas impessoais, de pouca relevância? Julgue você. São expostas questões emocionais, como com quem eles se casariam, de gestão pessoal, como a administração do seu tempo, financeiras no gasto do seu próprio dinheiro, sociais, como o trabalho voluntário que fariam, e devocionais no que se refere, por exemplo, à questão do dízimo. Então, esses assuntos aqui eram assuntos das quais os líderes, de certa forma, eles estariam dispostos a apresentar de forma sincera e transparente o que eles estavam fazendo. Realmente é uma coisa incrível, impressionante isso aqui, né? Então, como Neemias mostrou transparência em seu ministério e vocação missionária, falando agora propriamente dele, ele começou prestando contas ao rei sobre o que faria de sua vida nos anos seguintes. Quando ele apresentou lá a lista do que ele estava pedindo para o rei, ele já estava consciente de que quando as coisas fossem realizadas, ele retornasse à corte, ele teria que prestar relatório. Então, ele começou prestando contas ao próprio rei, né, da época, e depois apresentou frequentes relatórios às pessoas ao seu redor, até mesmo sobre o que comia, bebia, ou quando dormia, até quanto gastava com seus convidados. Está lá no texto bíblico do livro, do 10º capítulo do livro de Neemias. Então, o livro de Neemias é um documento detalhado de prestação de contas e um exemplo de transparência.
certo? Então, isso aí é muito importante. Por exemplo, você tem uma organização missionária, você tem sua conta bancária, tem o seu CNPJ, você necessariamente vai precisar ter uma contabilidade, você vai precisar registrar o seu livro razão, o seu livro diário, né? O fluxo de caixa vai precisar estar lá, tudo que entrou, tudo que saiu, quem foi que deu, né? Mesmo que você não tenha por exemplo, uma CIP, uma ONG, ela não tem a obrigação de ter o registro de todos os CPFs, mas precisa ter os nomes de quem doou. E, em contrapartida, onde foi utilizado, está lá o registro com todos os recibos, né? As TEDs, os DOCs, os PICs, está toda a relação da contabilidade. Então, as entradas e saídas, elas precisam estar presentes. Isso é registrado publicamente no cartório civil da cidade, você vai pegar uma vez por ano esse registro, esses números, e vai lá registrar no cartório. Precisa registrar no cartório, senão a sua organização perde a validade, né? Então, se a gente tem uma organização, você tem uma organização, você propõe a fundar, né? Você precisa ter consciência disso, que vai ter essa responsabilidade, né? De que esses números sejam expostos. É passado, por exemplo, que no nosso caso, né, no caso da Roupa Seixo, todos os meses o relatório da planilha de fluxo de caixa para o Conselho Fiscal e para o Tesoureiro, para que eles analisem, né? Então, é importante a gente ter os números claros e transparentes para as pessoas. Lucas, capítulo 1, versículo 1 até o 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Quem foi que registrou essas palavras? Nós sabemos que foi o discípulo de Cristo e médico amado, Lucas, certo? Ele foi uma testemunha dos fatos e as notificou com cuidadosa transparência. Ele não foi lá, aumentou os números. Lucas, como médico e segundo algum estudioso historiador, ele foi procurar cuidadosamente todos os fatos para apresentar em seu livro, né, nos 24 capítulos, fatos claros, evidentes, reais e transparentes sobre a vida e ministério de Jesus. Ser uma testemunha, ser capaz de dar informações precisas a partir daquilo que temos experimentado, exige uma qualidade, uma característica mais do que qualquer outra. Infelizmente, o significado mais profundo dessa qualidade, a gente não tem ela numa palavra assim em português, né? Em inglês, é essa palavra que está aí, accountability, que conforme Merriam-Webster significa a qualidade ou estado de ser responsável, especialmente uma obrigação ou desejo de aceitar a responsabilidade ou de prestar contas das próprias ações. Isso seria um significado para a palavra transparência, né? Então, temos um nome para responsabilidade e transparência. Temos um nome para responsabilidade e transparência tem um apelo significativo. O que nos falta é um nome para o desejo de prestar contas. Então, demonstrar o que fazemos é o nosso chamado dentro da vocação missionária. Olha o que Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus não estava dizendo para fazermos boas obras, não que elas não eram importantes, mas para sairmos de debaixo do cesto e aparecermos diante das pessoas, expondo uma vida transformada que ele já nos deu. No trabalho missionário, há muitas oportunidades para a prestação de contas, para o testemunho e para sermos aí um accountable. Relatórios de trabalhos, resultados de despesa, captação de recursos, testemunhos e projetos. Lembra da aula da Prof. Jaque sobre comunicação? Vai entrar aqui também dentro dessa questão de prestação de relatórios. Então, o missionário deve ser transparente em suas finanças, em sua vida familiar, em sua sexualidade, em sua comunicação. Quanto menos segredos tiver, mais pronto se estará para fazer uma grande obra para a glória de Deus. Ainda falando disso, gente, mais um minutinho ou dois, a gente já vai para o intervalo.
Olha só esse camarada que está nessa foto aí, dá para ver ele direito? A gente sabe que é alguém, mas não está claro específico quem é, né? Então, olha só o que José Bernardo falou. Se você ama a sua privacidade, se você acha que o que faz não é da conta de ninguém, se você é reticente em falar sobre alguma área de sua vida, se acha prazer em ter segredos e ocultar fatos, se tem dificuldade em relatar suas finanças, achará muito difícil passar do 10º andar. Então, eu sei que muitas vezes alguém pode ser um pouco mais tímido, acanhado e tal, mas nessa questão aqui, a transparência, nós nos tornamos públicos dentro da vocação missionária, isso é fato. Então, essas palavras aí do Bernardo, elas são fortes e pontuais. E aí nós temos comparação sobre a transparência de Jesus, Marcos capítulo 14, versículo 53 até ao 65, que fala sobre o exemplo de Cristo é marcante no que diz respeito à transparência. Veja lá no texto a mentira de Pedro e a verdade de Cristo. Dois posicionamentos totalmente distintos, né? Relacionados aí à questão da transparência. Certo, pessoal? A gente vai estabelecer aqui agora um intervalo de 10 minutinhos. Em seguida, e daqui 8h42, nós estamos de volta aqui para continuar nos próximos 3 andares. Tá certo, pessoal? Pessoal, a palavra-chave, ainda não parei a gravação dessa primeira aula, é transparência. Vamos aproveitar aqui essa palavra do 10º andar. A palavra-chave da primeira aula é transparência.